Maio Laranja é o mês do combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Sobre isso que o Vivências vai falar hoje. Oi pessoal, é muito bom estar aqui com você novamente no nosso programa Vivências, aqui na sua TV Canal 4 Marília. Que bom que você está comigo nesse percorrer todo, né, de programa aqui para a gente falar um pouquinho das nossas vivências, do que a gente tem passado, coisas importantes, situações importantes, mexendo aí com o nosso contexto da saúde mental. E hoje, agora finalizando o mês de maio, a gente vai abordar um assunto extremamente importante, que é o Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. E eu quero trazer alguns dados para você, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Muitas pessoas falam, nossa, Ana, mas é tão pesado, é tão difícil, é uma realidade tão difícil, mas nós conseguimos combater nos conscientizando e trazendo a racionalização, trazendo consciência das situações. Porque por mais que você possa pensar que isso está na televisão, isso está em outros lugares, isso está longe de você, infelizmente, isso pode estar muito mais perto do que você imagina. E se você souber sinais, se você souber identificar alguns sinais, alguns comportamentos, alguns contextos, com certeza você pode ser um caminho, você pode ser um gerador de mudança na história de crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência tão recorrente. Eu quero te trazer uns dados. Em primeiro lugar, dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. A gente fala de crianças e adolescentes. Tem um dado super importante que a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% tem entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. E há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esses números, na verdade, são muito maiores. A gente precisa urgentemente falar sobre isso. A gente precisa urgentemente pensar sobre isso. Maio foi escolhido por conta do caso da Araceli, que sofreu dentro desse contexto, em 1973, com apenas 8 anos de idade. Então, tem todo um contexto e uma história, infelizmente, triste, trágica, para nos trazer essa consciência. E hoje, eu estou com uma convidada muito especial, aqui de Marília, a Fabiana, que é coordenadora de um comitê que trabalha dentro desse contexto. Fabiana, muito obrigada por você estar aqui e falar um pouquinho para a gente o que Marília tem, né, dentro desse comitê e o que Marília oferece em relação ao combate a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda ao Vivências, Fabiana. Nós que agradecemos, Ana. Na verdade, existia, né, já existe um grupo de profissionais desde meados de 2020, mais ou menos, que já trata esse tema com bastante rigor. E em 2022, nós tivemos a junção, né, de todos esses profissionais em um comitê que foi decretado, né, pelo município. Então, é um comitê extremamente rigoroso aí, né, com representações tanto dos serviços da rede de proteção municipal, estadual, quanto dos demais serviços de apoio que temos, né, OAB, Defensoria.
enfim, polícia militar. Então, só para esclarecer assim, né? Polícia militar, civil, saúde municipal, estadual, educação municipal, estadual, assistência social, direitos humanos e aí entre outros, né? E a partir daí nós conseguimos começar a pensar em políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da violência, principalmente a violência sexual. Tá? Quando começamos, né, em agosto de 2022, nós não tínhamos um indicador de violência aqui no município. Né? Nosso indicador era extremamente subnotificado. E aí, a partir de algumas ações, junto à saúde e educação, principalmente, nós conseguimos ampliar o número de notificações, né? Principalmente notificações de SINAM, que é um sistema do Ministério da Saúde, né, que fala sobre agravos em saúde e violência é um agravo, né? Então, eu penso que foi um disparador. E esse comitê, ele teve início em 2022, né? Toda essa organização em 2022. E aí vocês tiveram todo o acesso a dados aqui de Marília. E como que foi esse acesso? Como que são esses dados? Até para a gente contextualizar o pessoal que está assistindo, apesar de que a gente tem pessoal da região também, mas para a gente falar aqui de Marília, como são esses dados, Fabiana? Em 2022, nós tínhamos notificados formalmente, né, através de SINAM, em torno de 66 casos. Aí fizemos uma capacitação da rede em novembro, mais ou menos. A primeira avaliação que fizemos foi do primeiro quadrimestre após a capacitação. E aí nós já tivemos um aumento de 289% do número de notificações. Então, assim, é assustador, né? Não é que não acontecia, é que é extremamente subnotificado ainda, tá? Apesar de serem números crescentes, né? Nós sabemos que a realidade inicial, comparada com agora, é que a gente consegue identificar mais os casos, né? Então, a rede de proteção está um pouco mais harmônica no sentido de identificar e fazer o acompanhamento dessas crianças precocemente. E como que funciona, Fabiana? Assim, a gente tem essa rede, esse comitê para a pessoa que está assistindo a gente, né? E ela, depois a gente vai falar sobre sinais e tudo mais, mas só para a gente entender praticamente como que funciona o comitê, como que a população ela tem acesso a esse comitê, como que funciona, né? Ela vai para o conselho tutelar, quais são os caminhos? Na verdade, o comitê ele tem uma função de ordenar a rede de proteção. Né? Então, nós temos reuniões mensais, né, com a rede, com representantes de toda a rede, e são reuniões com um grupo muito assíduo, né, que está muito assim, empenhado realmente no sentido de fazer acontecer, né, o atendimento dessas vítimas. E aí a orientação que a gente faz, né, que por onde chegam essas crianças e adolescentes, né? Através da saúde, através da educação, ou às vezes até mesmo através da polícia, né? Da própria DDM. Então, a gente tem um disparador a partir de qualquer ponto da rede, e aí toda a rede é acionada e fazendo com que a gente proteja essa criança integralmente. Né? Essa foi o nosso maior foco durante esses 2 anos. Né? Estamos aí fazendo 2 anos, daqui 2 meses, mais ou menos, né? Então, eu acho que foi um ganho muito evidente. Um ganho no sentido de, quando a gente tem um comitê, a gente consegue instrumentalizar profissionais, né? A gente consegue dar voz, dar instrumentos mesmo para cuidar dessas vítimas, até conscientização.
antes de acontecer essa violência e tudo mais. Então, quando a gente tem um comitê, eu acredito que a gente amplia o cuidado, né? E eu queria entender um pouquinho, assim, até de você, pensando, né, na ideia do programa, qual que foi a sua particularidade de fazer parte desse comitê, de coordenar esse comitê? O que mexeu em você, assim, pessoalmente, para você estar à frente ou junto com pessoas nesse comitê, Fabiana? Eu sou fonoaudióloga de formação, né? Então trabalho sou concursada do município há 20 anos e trabalhava em áreas de bastante vulnerabilidade, né? Então alguns locais de Marília onde a gente tem uma ocorrência maior de violações de direitos, né? E no meio da pandemia, eu vim para compor a equipe técnica da saúde da criança. E aí tive, já com esse intuito, né, de trabalhar essas questões de violência mesmo, né? Por conta desse contato, talvez, que você já tenha tido e Isso, tudo mais, né? sim. Uhum. E aí, então, você compõe esse comitê e você consegue, assim, dizer pra gente algum exemplo, alguma coisa que tenha mexido mais com você nesses 2 anos, alguma dificuldade que você tenha enfrentado? São muitos casos, assim, a gente recebe notificações praticamente todos os dias, né? Mas tem um caso em especial que me chama muita atenção, assim, porque é uma criança vítima de violência crônica, né? Que já estava sendo violada A violência durante crônica, você diz aquela recorrente, isso, tá? recorrente, Uhum. de vários anos, e ela já tinha tentado sinalizar para alguns serviços, mas a violência sexual ela não deixa marcas evidentes, né? E, e aí isso acaba dificultando um pouco as pessoas acreditarem, né, na criança. Então, a primeira coisa que eu digo, até como orientação mesmo, né? Se uma criança está mostrando ou está identificando ou te falando alguma coisa, você precisa olhar com olhos muito atentos para aquilo. Porque normalmente ela não vai mentir do que ela está te dizendo, né? Então, essa é uma das coisas mais importantes que a gente diz. Acredite e dê andamento. Não importa, é uma suspeita. É a partir da suspeita que a gente precisa fazer essa rede caminhar. Eu participei numa formação, formação de professores, né? E a gente estava trabalhando com crianças atípicas e a minha orientação, tanto para os professores quanto para os pais, era assim, ó, observe o comportamento. Isso. Tem uma pulguinha atrás da orelha? Tem alguma coisa que você fala, olha, eu não tenho certeza, mas me gerou uma dúvida? Dê encaminhamento. Porque aí a gente tem, né, Fabiana, os técnicos, né? A Isso. gente tem os técnicos que vão avaliar se aquilo que você observou é de fato algo que está acontecendo, porque eles têm formação, instrumentalização para isso, ou talvez não, talvez você se preocupou, talvez, né, foi uma interpretação. Mas para a população em geral, teve algum olhar diferente de algum comportamento, de alguma fala, alguma coisa, dê um encaminhamento. Seja, né, Fabiana, na saúde, seja na escola, em algum lugar, na DDM mesmo, como a Fabiana falou, né, dê encaminhamento para dizer, olha, eu acho que alguma coisa está estranha, alguma coisa está acontecendo com essa criança. Você não precisa ter certeza do que está acontecendo, temos técnicos para isso. Né? Essa criança vai ser atendida por técnicos, então, essa criança, esse adolescente. Então, dê só um caminho, né? Seja só um gerador aí de mudanças. E dentro desse contexto, Fá, quais são os sinais, mais ou menos, que a população pode ficar mais atenta, sabe? Porque são sinais comportamentais, né? São sinais, né, que a criança às vezes fala, verbaliza, mas às vezes ela tem alguns comportamentos que a gente pode ficar mais atento, né? Na sua experiência, o que você pode orientar a população? Bom, a primeira coisa é dizer assim, que
É muito comum nós termos, sim, né, comportamentos que identificam alguma situação, mas também o não comunicar através de comportamentos também é natural nesse tipo de violação, tá? Então, nem sempre é nítido para a gente através do comportamento da criança, mas mudanças repentinas de comportamento, terror noturno, automutilação, né? É uma criança que vinha bem e de repente alguma coisa ali está chamando a atenção da família, né? Alguns sinais no corpo mesmo, né, da criança. Então, algumas coisas, né, ou hematomas, ou situações que Ou ela também falar de chamam. algum incômodo, né? Que ela está se sentindo Sim, incômodo em alguma sim. parte do corpo, às vezes na hora do banho a criança fica mais diferente, né, Fá? Sim, é todo tipo de alteração, né, que você observe no comportamento, pensando na questão até do incômodo, né, é importante a gente já levar para um pronto atendimento, para um atendimento com um olhar mais cuidadoso, tá? Uhum. Inclusive, uma coisa que você disse, Ana, que a gente até conversa muito com as equipes de saúde. Nós não temos peritos, né, nas equipes de saúde. O médico vai acolher a demanda que chega, né, encaminhar para dar os encaminhamentos necessários, mas sempre que houver uma suspeita, a gente precisa encaminhar para a perícia, né? É ela quem vai avaliar realmente através de perícia, através da escuta especializada dessa criança, porque às vezes não tem nada físico, né? A perícia não é positiva, né? Como os técnicos falam, não tem nenhum sinal que foi Uhum. violada, Uhum. mas, né, através da escuta a gente consegue Uhum. identificar. Então, só reforçando, Fá, eu vou tentar fazer um role play aqui, uma situação, né? Sim, Então, você está em casa, né? Uma mãe chegou em casa, tem aí seus filhos e tá aí percebendo de um tempo que uma criança está lá com um comportamento diferente, está mais isolado, né? Está mais referindo a alguns incômodos, tal. Essa mãe, ela vai fazer o que nesse momento? Onde ela vai? Ela pode falar, meu Deus, e agora? Eu preciso de ajuda. O que eu faço? Vou para a escola? Vou para o posto? Vou para onde eu vou? procure a unidade de saúde mais próxima da residência, né? Lá nós temos, agora temos, né, as equipes EMULTI e o psicólogo faz parte da equipe EMULTI, então ele vai ser avaliado pelo médico da unidade, pela equipe, né, pelo enfermeiro, enfim, e vai ser direcionado para o psicólogo já fazer uma orientação ali, mas a partir do momento que a mãe chega com essa suspeita, a unidade ela já vai disparar para a gente, né, na Secretaria de Saúde, o relato, o SINAM, né, que é a notificação, e aí a partir daí a gente já dá todo o desdobramento para o acompanhamento dessa criança, tá? Aciona o conselho tutelar, toda a rede de proteção, CREAS, e aí solicita, né, já a abordagem, orienta a família, se for necessário a questão já do boletim de ocorrência, o próprio conselho tutelar já faz essa movimentação com a família, enfim. Então, eu penso que é isso, Uhum. né, buscar aí algum ponto da rede. E tem o Disque 100 também, né, Fabiana? E aí, Sim, às vezes, a gente pode acionar, a gente pode entrar em contato com o Disque 100 quando a gente percebe algo que talvez, pode até sim dentro da nossa família ou algo que está um pouco fora, a gente pode também, porque às vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade de, sabe, eu não vou me meter na vida de fulano de tal, sim, né? Então, as sim. pessoas têm algumas dificuldades e talvez o Disque 100 seja uma forma de você se posicionar e se proteger, entre aspas, dentro desse contexto que às vezes as pessoas têm dificuldade de se expor. Então, o Disque 100 também é uma possibilidade? Com certeza, a nossa equipe do Disque 100 é extremamente
colaborativa, né? Eles estão, assim como os conselheiros tutelares, né? Nós temos representantes no comitê. O Paulo e a Lívia, né? São os dois enfermeiros que compõem com a gente, né? O Comitê de Enfrentamento à Violência e são do Disque 100. E assim que eles recebem situações de violência, de suspeitas de violência sexual, ele já dispara para a rede de proteção e aí a gente faz esse caminho também, tá? Então, por isso que a gente consegue hoje, né, ter um quantitativo maior de casos realmente que vieram à tona, né, que estão aí aparecendo porque realmente as pessoas estão usando mais os meios de denúncia. E eu acho que é isso mesmo. E é bem legal falar para vocês que estão nos ouvindo que às vezes a gente gera no nosso coração a sensação de que não adianta ligar, não adianta fazer. Adianta, gente, adianta. Então, a gente quer reforçar você, né? Se você percebe algo assim dentro do seu contexto, dê um prosseguimento para isso, porque a gente pode estar salvando uma vida, né? Uma criança, um adolescente que passa por um contexto desse, existe um trauma. Em um dos episódios atrás, eu falei sobre trauma, principalmente por conta das coisas do Rio Grande do Sul. E o trauma psicológico, ele é instalado dentro de lesões graves, violação e morte ou ameaça de morte. Então, a violação, ela causa um trauma psicológico. E esse trauma, ele pode ser refletido lá na frente com o estresse pós-traumático, um dos transtornos mentais de manejo mais difícil que a gente tem. Então, é um sofrimento que essa pessoa ela pode levar o resto da vida. Ela pode desencadear várias dificuldades de comportamento, dificuldades de relacionamento, por conta de estar vulnerável nesse momento. Então, muitas vezes é uma ligação que eu e você fazemos que a gente pode dar um norte, a gente pode dar um prosseguimento para essa criança, para esse adolescente, né, Fabiana? Sim. Ana, inclusive uma coisa muito importante que eu costumo falar, né, principalmente quando a gente está em roda de conversa sobre o assunto, é que às vezes a criança ela não demonstra um incômodo com esse tipo de violação. Porque se é uma criança pequena, ela nem entende que é uma violação, né? Ela acha que é uma forma, né, Afetiva até, né, Fabiana? exatamente. E aí a gente precisa lembrar que essa criança ela também tem um desenvolvimento de sexualidade, enfim. E isso ela acaba ficando até um comportamento um pouco associado mesmo a essa questão, né? Então, as pessoas normalmente, né, são da família, né, são pessoas do círculo familiar, que imagina, né, não, se você olhar, você não diz que é um abusador, né? E aí isso fica muito nítido, porque se para a mãe e para o pai tá tudo ok, ou para as pessoas mais próximas tá tudo ok, né? Para a criança também vai estar. Só vai cair a fichinha dela lá na frente, quando ela, né, tiver realmente um bloqueio, alguma outra situação, alguma outra vivência. Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento. Né? Exatamente. Um dos sinais que até a gente estava conversando aqui, e você pode até ter acesso, é o comportamento sexualizado da criança, Sim. né? Às vezes também, eu já li relatos sobre uma criança ficar até mais próxima do abusador. Então você acha que, nossa, olha que apego, olha que bonitinho, ela tem uma identificação com fulano de tal. E às vezes não é uma identificação aí dentro de saúde mental, dentro de um contexto saudável. Às vezes é uma identificação porque vinculou algo ali que está violando essa criança e ela nem sabe que está acontecendo. Eu tenho particularmente um relato de um paciente há muito tempo que eu atendi que ele foi se dar conta de ter passado por situações assim na terapia. Então ele não entendia que era isso e a gente no processo terapêutico ele entendeu, a gente precisou reviver isso para curar essas feridas. Então é aquilo, gente, deu uma
sabe, uma conotação de alguma coisa para você, procure ajuda, procure orientação. Né? Muitas vezes a gente é treinado a procurar unidade de saúde ou procurar orientações quando a gente já está com aquela dor agudizada ou quando as coisas já se instalaram. Não, a unidade de saúde também está aí, o policiamento está aí para nos orientar, para nos ajudar na prevenção de situações. Né? Então, eu acho que dentro da segurança pública, da saúde pública, da educação, está também a conscientização e a orientação, né, Fabiana? Para nos ajudar a entender alguns processos. E dentro desse contexto de conscientização, né, de promoção e de prevenção, o comitê ele tem algumas atividades, né, Fabiana, dentro desse contexto. Sim, nós dizemos que maio normalmente é o disparador, né, dos trabalhos que devem ocorrer em todos os meses, né? Então não só em maio. E a gente tem uma parceria com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, né? E levamos a informação para todas as EMEIs, EMFs aqui do município, escolas estaduais também, enfim. Esse mês, né, temos intensificado essas ações, né, mas durante todo o ano nós temos atividades relacionadas a isso. Tá? De reflexão, de conscientização, de rodas de conversa e tudo mais. E até queria mostrar aqui para vocês, gente, o Nicolas vai colocar também, esse folder que a gente tem, que o pessoal está distribuindo, que é Abra os Olhos para a Infância, denuncie o abuso. E uma frase que ficou aqui, que depois vocês vão ver também, ensine as crianças, nem todo toque é inocente. Então é muito importante ter toda essa visão, todo esse contexto, toda essa reflexão em relação a esse tema. Eu não sei nem se é de conhecimento da Fabiana, mas tem um livrinho que se chama Pipo e Fifi. Sim. Né? Pipo e Fifi é um livrinho que fala um pouco sobre ensinar a criança, né, Fabiana, sobre o seu corpo, sobre falar não e tudo mais. Esse livro está disponível de alguma forma? Vocês trabalham? Pipo e Fifi, ele está na rede, né, tanto municipal, de educação, de saúde. Estivemos com a Caroline Arcari o ano passado, né, em maio também. Foi uma das ações do comitê, na verdade, proporcionada pelo CMDCA, que é o Conselho de Direitos, né, da Criança e do Adolescente. E foi uma vivência excelente, né? Nós tínhamos o anfiteatro aqui da Unimar lotado, foram mais de 600 pessoas, né? Que passaram a tarde toda conosco, né? Falando, ouvindo a Carol sobre o tema. E uma coisa que eu percebo, né? Que a gente tem conversado muito, principalmente com os adolescentes, em relação aos crimes cibernéticos, né? A gente acha que só fica nessa questão mais do contexto físico mesmo, né? E não. A gente tem agora, acho que até um disparador foi a pandemia, né? Nós tivemos um aumento significativo aí dos crimes cibernéticos, né? Pensando na questão do conversar com pessoas por redes sociais, né? Então, que você não conhece. Isso a gente tem falado muito com os adolescentes. E tem, inclusive, aquelas inteligências artificiais, Sim. Né? Que a pessoa já passou em várias novelas e tudo mais, que a pessoa ela se mostra uma criança, mas ela não é uma criança, nem um adolescente, é um pedófilo muitas vezes, Sim. Né? Que está se passando ali. Então, é super importante tanto os cuidadores, os pais ficarem atentos a isso, quanto a gente conscientizar os adolescentes que já têm esse acesso, né? Sim. E dizer, às vezes tem até adolescente nos ouvindo aqui, dizer que você não precisa cair em nenhuma ameaça. Olha, se você não fizer isso, eu vou contar para os seus pais. Olha, se você não fizer isso ou aquilo, eu vou jogar sua foto na rede. Não precisa cair nisso, porque nós temos
também dentro da segurança pública, Sim. nós temos leis em relação a isso e você não precisa ficar na mão dessas pessoas que usam dessas chantagens. Olha, eu vou vazar seu vídeo, olha, eu vou vazar sua foto, eu vou vazar nossa conversa. Não caia nesse golpe, né? Procure ajuda, se sentiu ameaçado, porque muitas vezes pode ser que você falou com alguém enganado, né? Quantas pessoas caem em golpes hoje, nós adultos, né? Então pode ser que você falou com alguém enganado, mas não caia nessa ameaça. Procure ajuda, procure alguém para te orientar, que a gente dá um prosseguimento nisso. Você não precisa se sentir ameaçado e fazer o que essas pessoas pedem para você fazer, né? Então, eu acho que é importante o adolescente ter bastante consciência nisso, entender e saber que a internet ela é uma bênção, a gente tem acesso a muitas coisas, mas ela é um terreno bastante perigoso também, no sentido das pessoas terem acesso a nós, as nossas fotos, ter acesso a nós, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Você que é adolescente, adora uma internet, adora um smartphone. Então, tome cuidado em relação a isso, porque tem muita gente, e eu digo hoje, tem muita gente, infelizmente, com más intenções. Né? Tem muita gente assim, tem muita gente doente, tem muita gente com transtorno mental. Então, a gente precisa ter um olhar bem criterioso em relação a isso, né, Fabiana? É isso mesmo, e eu penso que assim as pessoas até falam, nossa, mas isso também é violência sexual? Sim, é violência sexual, né? Uma vez que você está expondo a imagem, conversas, mesmo que a criança ou adolescente acabe nem falando nada, né? Nem digitando ali nada ou mostrando fotos, mas se ela tem o acesso a esse conteúdo, sim, ela também é vítima de violência sexual. Isso é muito importante. Fabiana, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui no Vivências, trazendo essas vivências para nós, né? Nos mostrando aqui que Marília tem esse comitê, que a gente tem essa rede de apoio, a gente tem para quem correr, né? Para quem falar, para quem nos orientar. Eu quero te agradecer muito. Quero agradecer vocês que estão aqui conosco e estão prestando bastante atenção e com certeza vão colocar essas orientações em prática. E Fabiana, eu deixo espaço para você falar, para você agradecer, para você dar suas últimas considerações. Ai, Ana, não sei nem como, né, agradecer através, né, inclusive, né, frente aí à questão do comitê, né, pensando que a gente está aqui representando um grupo que é tão fortalecido, né, eu acho que isso é muito importante frisar. Nós temos um Instagram que ele é alimentado diariamente, né? Então, se puderem depois, né, acessar, vocês vão deixar o link, né? Enfim. E eu acho que é muito importante estar atento, não ter medo, né? Na suspeita de qualquer violação de direitos, seja qualquer forma, né? Sexual, violência física, enfim, psicológica, denuncie, né? Use o Disque 100, use o Conselho Tutelar, qualquer ponto da rede de proteção, ele deve ser acolhedor para esse tipo de denúncia, tá? Acho que é isso. Muito obrigada, viu, Fabiana? Obrigada mesmo por nos presentear com essas orientações. A gente vai deixar depois o Instagram aqui para vocês acessarem. Vou deixar também o meu Instagram, também, @psicóloga Ana Gláucia Lima, se vocês tiverem também dúvidas, sugestões. A gente está aberto. O Instagram também da TV, @TV Canal 4 Marília. E quero agradecer você de estar aqui conosco. Toda terça-feira, às 20 horas, teremos o programa Vivências aqui, sempre com um tema super relevante e com o apoio também da distribuidora, Via d'Água Distribuidora aqui de Marília, que você encontra a sua água ali para o seu comércio, para a sua casa, para o seu escritório. Você pode entrar em contato com o pessoal no 14 998906724. Peça para eles levarem a água para você. Não precisa ir lá buscar, não. Pede para o pessoal levar, que eles levam com o maior carinho. Muito obrigada por você estar aqui. Fique bem, fique atento, se cuide, cuide dos seus e também seja agente de mudanças aí na sociedade. Não, não é meu filho, não é meu parente, mas nós estamos aqui
para cuidarmos uns dos outros enquanto sociedade. Um grande beijo, fique bem, a gente se vê.